Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Faz tempo que eu não venho aqui, né, nesse canal. Eu estava fazendo uma leitura que era particular e eu senti muito forte de continuar, né, a fazer a leitura aqui nesse canal. E eu sei que alguém vai assistir e vai entender a mensagem que tá aqui, tá bom? Eu peguei às pressas. Essa é a leitura da Cigana da Estrada. Opção número 1, um objeto, né? Um batom. Opção número 2, um batom também, certo? 1, 2. Já embaralhei para facilitar a vida e já tô com a cigana do meu lado aqui. Vamos lá? Te vejo na opção que você escolheu. Olá, grupo número 1, você que escolheu esse glitter, né? O batom com glitter. Vou deixar aqui seu batom. Vamos ver o que vem aqui. Eu estou usando hoje o tarô das bruxas, o oráculo da sincronicidade, o oráculo de Gaia e o oráculo da Amanda Lovelace. Acredite na sua própria magia. É uma leitura sobre amor, tá? A parte amorosa. Eu sei disso porque a cigana já tinha me intuído em relação a isso, tá? Vamos lá. Vamos deixar certinho. E aí eu já dou prosseguimento nas cartas. Se não é amor, eu não sei o que é. Que bonito. Bom, vamos lá então. Acho que tá bom desse jeito aqui. Bom, você caiu com 4 de espadas, 10 de espadas, rainha de paus, 9 de copas, comunicação, amor, Ganesha e nostalgia. Eu tô falando aqui porque tem gente que gosta de saber as cartas, né? Bom, o que eu tô vendo aqui é que vocês tiveram uma separação. Aqui quem tá muito junto, quem tá no seu auge do relacionamento, não é essa opção, tá? E talvez não seja nem esse vídeo. Porque eu já sinto que são duas opções pesarosas. Aqui me mostra uma separação que foi uma separação brusca. Vocês estavam bem, vivendo uma vida que aparentemente poderia ser uma vida que você desejava e aconteceu de ter essa separação. O que eu sinto é que ambos se comunicam telepaticamente. Existe uma comunicação mental aqui. Por que eu digo mental? Porque apesar de ter saído a carta da comunicação, vem aqui a carta da reflexão, né? E nesse momento eu vejo que essa separação ela traz muita reflexão para ambos. Por exemplo, aonde eu errei, quais pontos eu posso melhorar? Se eu voltar, como que eu posso ser uma pessoa que pode entregar o melhor? Quando eu estou com alguém, eu sinto que sou diferente. Como que eu posso viver um relacionamento de uma forma mais em paz, né? Isso aqui é uma reflexão que é imposta, tá? Muitas vezes pelo espiritual, tá? Pelo espiritual. Então, muitas vezes você pode achar que essa separação
foi uma forma muito pesarosa mesmo, né? Essa é a palavra. Pesarosa, complicada, triste. E de fato a espiritualidade está dizendo que não é fácil mesmo. Eles têm entendimento de que vocês ainda se amam, vocês ainda se comunicam mentalmente, vocês ainda têm uma ligação muito forte um com o outro, né? Não é à toa que vem aqui a carta, né, de Ganesha, que é um guia espiritual, né? Então tem mão de entidades aqui, tem mão de deuses aqui, né? Tem mão da espiritualidade em geral. O que eu percebo é que isso foi preciso, infelizmente. Deve ter acontecido alguma situação entre vocês que exigiu esse rompimento. E aí, gente, entra o discernimento de cada um, tá? Entra o discernimento. Por que que eu falo isso? Porque para algumas pessoas, essa pessoa, ela mentiu. Para algumas pessoas, essa pessoa estava com depressão. Para algumas pessoas, essa pessoa rompeu o relacionamento de uma forma impulsiva. Por isso que eu falo que é brusca. Aqui nesse sentido, era o limite de ambos. Vocês estavam no limite de ambos, né? Quase ali uma perfeição, né, de amor, de reciprocidade, mas ao mesmo tempo algum problema estava fazendo com que vocês não entrassem em sintonia completa. Por que que eu falo quase? Porque o 9, ele tem muito do quase chegar lá, né? Apesar de eu ver que foi situações que foram, muitas vezes teve lembranças positivas, teve obstáculos. Porque entra aqui Ganesha, ele é um deus do movimento, da quebra de obstáculos. Então tem aqui, ou teve, algum tipo de problema que isso impediu que fosse para frente. Mas aqui, pessoal, eu acho que nós devemos entrar neste baralho aqui. O que eu percebo que como você entra com 4 e encerra com nostalgia, é muita reflexão, é muitos pensamentos, é muito foco para essa situação, né? Então, o que a espiritualidade pede para você é que você viva a sua vida plenamente, que você esteja naquela situação real, né? Porque eles entendem, sinceramente, entendem essa conexão, esse amor profundo entre vocês, mas que a vida é mais do que isso. Que a vida é muito mais do que essa situação. Você tem outras situações que também precisam da sua atenção. E apesar de que esse sentimento é forte o suficiente para te levar até ele diariamente, a espiritualidade está pedindo que você foque naquilo que você está vivendo. Então, por exemplo, se você está conversando, conforme está aqui, né, conversando com um amigo, um colega de trabalho, um social, né, ou uma carreira, ou um exercício físico, qualquer coisa, foque naquilo, porque isso vai te ajudar a assentar um pouco essa energia de ligação extrema, tá? Que não está fazendo bem nem para um e nem para outro. Você que é uma pessoa mais espiritualizada, você tem o conhecimento de que quando uma conexão é muito forte, aquilo pode também atrapalhar, tanto um lado quanto do outro, né? E como eu disse, né, vocês dois se comunicam telepaticamente, você já acaba, né,
voltando para um assunto que só entre vocês sabem, mentalmente. Às vezes você conversa mentalmente com essa pessoa, né? Responde essa pessoa mentalmente. Por isso que há um pedido para você tentar, quando acontecer isso, voltar seu foco no aqui e no agora, né? Eu vejo uma esperança aqui também, tá? Mas não uma esperança que vai, como posso dizer, acontecer rapidamente. Isso aqui, essa energia é uma energia muito forte e de que mesmo que vocês não se encontrem novamente, mesmo que vocês não conversem novamente, mesmo que vocês não estejam juntos novamente, esse laço foi estreitado. A espiritualidade, ela juntou vocês porque não tinha outra opção. Olha que interessante, né? O que a cigana vem me dizer? Não tinha outra opção. A opção era vocês se encontrarem, porque as duas almas estavam procurando uma outra. De uma forma torta ou de uma forma até um pouco mais civilizada. Eu sinto que um lado é mais desbalanceado do que o outro. Tem uma parte que é imatura, que ainda está caminhando, engatinhando, e tem uma outra parte que já está mais avançada espiritualmente, né? Só que quem sai sendo prejudicado aqui é a parte que está avançada. Olha que interessante. E aí pega você aí, se você é a parte que está mais adiantada ou se você que é a parte que está mais atrasada, digamos assim, né? Mas eu acredito que como você está num vídeo de espiritualidade, você esteja né, nessa opção um pouquinho mais avançado, eu espero. Por que a espiritualidade diz isso, né? Porque quem está para frente, muitas vezes, ela para esperar o outro avançar. E, infelizmente, nós estamos contando sempre com o livre-arbítrio. E muitas vezes a pessoa que está mais adiantada, ela pausa sua evolução para esperar o outro. E isso, gente, não é só com vocês, não. É com qualquer espírito que tem uma afinidade com o outro. Às vezes pausa sua própria evolução para esperar o outro, para esperar a outra parte. E o que acontece? Quando vocês estavam muito juntos, acontecia de que você saía prejudicado, né? Porque você tinha que esperar a outra parte ser recíproca, respeitosa. Aí pega o que vocês têm aí como experiência com essa pessoa. Mas o que eu quero dizer é que esse é um sentimento de esperar o outro, né? E o que a espiritualidade vem dizer que você não tinha que esperar nada. Você teve que encontrar essa pessoa porque ambas as almas estavam procurando. Só que uma alma não estava igualada. Você entende? Isso foi um aprendizado de paciência, de inteligência, sabedoria e a hora de finalizar. Tem um pingo de esperança? Tem. Para algumas pessoas que estão aqui nesse vídeo e nessa opção, vem aqui um momento de que essas almas ainda podem se alinhar, mas vai depender muito, muito da vontade de cada uma e do entendimento. Aí vem a critério seu, se você tem paciência, se você quer isso para sua vida, esperar uma pessoa a dar os primeiros passos, sabendo que você está correndo, né? É muito triste eu dizer isso, sabe por quê? Porque as duas almas se amam, mas se amam de formas diferentes, tá? As duas almas pedem uma para outra o aconchego, mas
esse aproximar tem um choque de realidade, né? Então, para algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, tem a possibilidade sim de realinhamento, mas para outras não. Então, se você sente no seu coração que o outro, né, ou a outra ainda está muito infantilizado da forma de pensar, veja se é isso que você quer. Esperar uma pessoa a amadurecer. Porque muitas vezes a pessoa vai amadurecer daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30. Será que você vai pausar sua evolução para esperar o outro? Fica aí o seu livre-arbítrio, tá? Mas há um conselho, enquanto essa pessoa, né, está lá vivendo a vida dela, viva a sua plenamente. Esteja com as pessoas que estão em sua volta, dê chance para outros parceiros se aproximarem, né? Viva o seu brilho, esteja no aqui e no agora. Bom, grupinho número 1, essa é a mensagem que a Cigana da Estrada quer falar com você. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Olá, grupinho número 1, quer dizer, número 2. Você que escolheu esse batom aqui, eu acho ele lindo. Eu acho os dois lindos, né? Esse brilho aqui, este. Vou deixar aqui a sua opção. E vamos lá, né? Como eu já falei, eu já embaralhei as cartas. Vamos ver o que sai aqui. Vamos lá. Dez de pentáculos, 9 de paus, 3 de copas, rei de espadas. O oráculo da sincronicidade, brother, soulmate. Bom, eu tô sentindo que tem uma continuidade aqui, né, de leitura. Apreensão. Universo. Que bonito. Para alguns, deve ser continuidade. Para outros, de fato, esta é a opção. Nem precisa voltar lá para o grupo número 1, tá? Bom, é uma leitura amorosa, tá? Vou deixar no vídeo, né, no título. O que a Cigana da Estrada vem relatar aqui para vocês, né? Olha só o cachorro uivando. Bom, nós temos aqui almas. Eu falo almas porque não sei se você é homem, mulher, se você tem relacionamento homoafetivo, não sei, tá? Mas o que eu percebo aqui é que estas almas, né, elas têm um passado muito grande. Isso pode, como assim um passado grande? De anos? Não, meus amigos. Para alguns, sim, né? 15, 17, 20, né? 30 anos, 2 anos, opa, meses, 8 meses. O que eu estou falando isso? O tempo para essas almas, ela é muito... Foi um aprendizado aqui que essas almas absorveram enquanto estavam juntas. Para alguns aqui, eu percebo que ainda tem ainda essas almas estão se comunicando, tá? Essas almas ainda têm uma ligação. Mas o que eu percebo aqui é que
em curto espaço de tempo, algumas almas aprenderam e absorveram muitas experiências. Para algumas foram relativas, né? Então, por exemplo, em 4 meses aprendeu muita coisa com essa pessoa. Em 10 anos também a mesma coisa, né? Isso vai depender muito das pessoas que estão assistindo esse vídeo e essa opção, logicamente. Mas o que eu percebo aqui é que a ligação entre vocês, tá? É diferente da primeira opção, né? Que era uma opção que tinha uma ligação muito forte a chegar num ponto de que eles estavam conversando telepaticamente e tudo mais. Esse encontro de almas estavam até mesmo programado para se encontrar, porque tinha ali as duas almas se procuravam. Aqui eu digo que até almas muito velhas, mas velha mesmo. Se lá já era velho, aqui é lá no período da era do chakrinha, né? Na era cósmica, no qual vocês nem imaginavam viver na Terra. Eu digo isso, gente, porque aqui tem esse irmãos aqui, é muito mais do que um relacionamento. Isso que é interessante aqui que me vem mostrando, né? É muito mais do que um relacionamento. É uma ligação muito forte. Só que aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês, com todo respeito, né, que cada reencarnação, as pessoas, elas vão pegar aquela situação, aquela experiência, aquele tempo que elas estão vivendo e vai colhendo e plantando aquilo que elas estão vivendo em situações, né, conforme o ambiente ali. E eu sinto que são duas almas machucadas. Aqui é uma leitura curativa e no começo até o final vai ser isso. Não vai ser só informativa, vai ser uma cura que vai acontecer a partir de hoje. Por que eu digo isso? São duas almas machucadas, duas almas que têm dores internas, né, muito fortes. E muitas vezes envolve outras pessoas, família, amigos, o que a sociedade vai dizer, né? E uma destas almas é uma alma muito mental e a outra muito passional. E isso, apesar dessa ligação aqui chegar a ser uma ligação que envolve outras vidas, nesta vida, a manifestação entre estas almas foram diferentes, o que é completamente normal. Só que ao mesmo tempo se choca no sentido de ser diferentes uma da outra. Olha que interessante isso, né? Isso é muito interessante, porque envolve aqui, o tarô envolve até uma parte social, psicológica, comportamental, né? E assim, essas almas, como eu disse, que estão machucadas, que estão com medo, tem uma que é mais covarde do que a outra. Tem uma que não consegue assumir, né, este sentimento maior, que é logicamente a alma mais mental. Que interessante, eu acho muito interessante isso, porque a alma que é mental, vindo aqui como o rei de espadas, é uma alma mental no seu dia a dia, mas ao dormir, antes de dormir, ela joga para fora o seu emocional. Então é uma alma que ao dormir, ela trabalha esse emocional, não de forma perfeita, mas é o único momento no qual ela se deixa ser mais frágil, digamos assim, né? Porque ela é uma alma completamente racional.
Ela pensa demais, pensa no futuro, pensa no que o outro vai dizer, no que o outro pensa, na sociedade, na religião, nos preconceitos, nas dificuldades, no financeiro. É uma pessoa completamente que faz projetos. Enquanto a outra simplesmente quer viver e sentir o outro. Não tem tanto essa preocupação de forma tão brusca, tão intensa, que é o mental. Então, como eu falei, existe entre vocês aqui uma sociedade que separa vocês. Existe entre vocês aqui um preconceito. Existe entre vocês aqui a covardia. Então, uma dessas almas é mais covarde que a outra. E é complicado dizer isso, porque são almas que almas de muitas eras, né? Olha, dá para ver que tem todo um trâmite aqui de almas apaixonadas, né? Estrelas, lua, muito aqui também algo noturno, né? Não sei se vocês tinham esse hábito de se encontrar à noite, mas aqui é claramente uma alma de tempos. Mas aí você me pergunta, tá bom, Natália, e agora? O que eu faço? O que você faz com essa informação? Se você é a primeira alma, uma alma mais mental, você necessita trabalhar o seu emocional no sentido de enfrentar essa covardia. Que é uma covardia, né? Uma covardia de enfrentar o próprio emocional. Porque essa alma que é mental demais, o grande problema dela é que ela tem medo de expor os seus sentimentos. Enquanto que a outra, que é mais passional, ela é passional demais, expõe seus sentimentos e muitas vezes esse mental fere. Por isso que eu disse que são duas almas feridas. Porque enquanto uma, ela se auto-prejudica, porque não sabe trabalhar seu emocional, a outra, ela expõe excessivamente, né, por uma questão de confiança, e esse mental aqui, esse companheiro mental, ou essa companheira mental, ela abusa demais, né, abusa demais desse sentimento exposto. E isso faz com que ela até mesmo pense, né, que o outro é fraco. Mas é isso que é interessante, que o tarô ele é uma ferramenta que mostra com clareza o que é um, que é outro, né, quando permite, logicamente. E aqui nesse momento eu não vejo quem é o passional demais ser fraco. Pelo contrário, 9 de paus, olha como ela se defende, né? Todo o seu espaço, até bem feliz, com o sol no fundo. Eu não vejo essa pessoa passional sendo fraca, não. Eu vejo essa pessoa, rei de espadas, mais covarde, mais medrosa. Por quê? Ela coloca todos os prós e contras, mas dá mais crédito para os contras. Então, eu não fico com a pessoa porque o fulano, a ciclana, minha mãe, meu pai, a sociedade vai me julgar, vai me condenar, vai me expulsar. Mas essa pessoa mora lá longe, como que eu vou fazer todos os dias? Como que a gente vai? Você tá entendendo? São milhões de pensamentos para justificar sua covardia. Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui é que se você for uma alma mais mental, trabalhe muito mais o seu emocional, porque seu emocional ele está necessitando de atenção. E se você for uma alma mais passional, saiba que você não é covarde, pelo contrário da outra pessoa, mas que talvez você necessite se autovalorizar. Por que eu digo isso? Porque quando eu disse para você que a outra
abusa, é porque abusa. Como assim, Natália? Ela abusa porque você expõe demais seus sentimentos devido que você sente essa conexão forte. Sente que vocês são almas afins e que você acha que o outro nunca vai prejudicar você, mas na verdade nós estamos aqui neste RG, nesta identidade pela primeira vez. Apesar de vocês serem almas já antigas, isso não prova de que o outro ainda está em aprendizado e reajuste. E nesse caso está. Então, ambas as almas necessitam de equilíbrio. Você, sendo uma alma passional, eu estou sugerindo que seja, né? Aí veja com você. Caso você seja uma alma passional, tenha um entendimento de que expor demais seus sentimentos, mesmo sendo uma alma afim, vai prejudicar a relação. Porque muitas vezes você sai machucado ou machucada porque o outro não consegue nem lidar com a própria emocional dele ou dela. Como ela não consegue lidar com o próprio emocional, você acha que ele vai conseguir ou ela vai conseguir lidar com o seu? De jeito nenhum, tá? Infelizmente não vai. E isso é um entendimento que você tem que ter. Aí fica a critério seu se você quer ter esse relacionamento. Por quê? Esta pessoa que é de Rei de Espadas, algo mais mental, essa pessoa que ela precisa urgentemente fazer ou uma terapia, junto com remédios, junto com um descarrego, um reiki, um sei o que. Ela precisa fazer esse equilíbrio, porque o emocional para num futuro aí, próximo ou distante, mas estou falando aí para um futuro, tá? Pode tá tão desequilibrado muitas vezes, e ela não mostra isso, tá? Mas tá tão desequilibrado que muitas vezes pode transformar em doenças. Então, ela precisa fazer essa limpeza energética, física, mental, emocional. Ela precisa, porque senão, aonde ela passa, ela vai descarregar suas frustrações. E quando você não faz as vontades, não faz os desejos que essa pessoa que está doente quer que você faça, ela volta novamente no medo, volta na frustração, volta no arrependimento, e aí é uma bola de neve emocional. Duas pessoas ficam doentes, uma já está e a outra, que é passional, infelizmente, fica também. Então, o que a Cigana da Estrada está falando é que compreenda que mesmo que vocês se amem, tá? Porque existe amor aqui, existe conexão, mesmo que exista esse sentimento devido a eras passadas, há muito tempo, né? Acontece que essa é a primeira vida que ele está vivendo ou ela está vivendo nesse RG, nesse corpo, nessa identidade, nesta família muitas vezes. Então, tem toda uma situação que vai exigir compreensão e que você, por sua vez, necessita aprender a colocar limites, que eu sei que você sabe muito bem, mas colocar limites para este sentimento. Não expor demais, porque como essa pessoa é muito espertinha, ela usa dos seus trâmites mentais para manipular você ou para fazer com que você faça aquilo que ela deseja, né? E isso a sua espiritualidade não aceita. Para alguns, vocês estão juntos, né? E isso é bom que abre o seu olho. Para outros, eu sinto que está separado, mas é uma separação que eu digo assim, até saudável, sabia? Por que eu falo isso? Porque as duas estão em linhas de aprendizado, de reajuste neste momento. Você está tendo esse aprendizado, né?
de autoestima, de força, que é uma alma muito mais para frente. E a alma que está mental demais, ela está encarando agora, neste momento, seus maiores demônios, que é o emocional. Bom, gente, eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês. Essa é a mensagem de Dona Cigana da Estrada. Um beijo, um abraço e até a próxima.